Os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023 e as revelações da investigação da Polícia Federal, que confirmaram uma tentativa de golpe de Estado, reacenderam debates que achávamos superados, mostrando que fantasmas do autoritarismo ainda rondam nosso país. O ataque às instituições que simbolizam o Estado democrático de direito, a trama para assassinar o então presidente eleito, seu vice e o ministro do Supremo, são eventos que não podem ser ignorados, muito menos banalizados. No programa de hoje, vamos refletir sobre os impactos da ditadura, entender seus efeitos na atualidade e como evitar os erros do passado. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roda de Mulheres de hoje vai nos levar a uma reflexão sobre o passado e o presente da nossa democracia. Vamos revisitar um período triste da nossa história, marcado por censura, perseguições e violações de direitos humanos, e conectar com as ameaças recentes de um golpe de Estado. Para nos ajudar nessa reflexão, convidamos mulheres que lutaram e resistiram a esse período sombrio da nossa história. Estão aqui com a gente a fundadora do Movimento Feminino pela Anistia no Ceará, Maria Luísa Fontinelli, a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira do Ceará, Daciane Barreto, a médica e professora universitária Helena Serrazul, a ativista feminista Nazaré Antero e a educadora biocêntrica Ruth Cavalcante. Sejam muito bem-vindas. É uma honra receber vocês. De verdade, é muito emocionante saber que mulheres tão bravas, tão resilientes estão aqui e como vai ser importante essa nossa conversa. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês assistissem um trecho do documentário Memória e Verdade, dirigido pelo jornalista Emanuel Furtado e realizado pela TVC. O depoimento é da cearense Maria do Carmo Moreira Serrazul e Belisa Guedes. Elas estão no lugar de fala. Aí eu queria contextualizar a época para deixar claro o seguinte, que o que se alegou na época do golpe era que estava havendo um golpe militar para salvar o Brasil dos comunistas. Havia na época a Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos e os aliados, o outro a União Soviética. Então, a desculpa que eles deram foi que os comunistas iam tomar o poder. E, na realidade, o golpe foi dado contra o nacionalista João Goulart, que era um proprietário e era trabalhista. Quando eu tinha 13 anos e a Iracema tinha 12, aí nós ingressamos na JEC, levada pela nossa outra irmã, a mais velha Helena. Quando foi em 67, aí a gente já originamos, a JEC, a gente já entrou em Ação Popular, que foi uma organização originária da igreja, mas que tomou já o caminho do marxismo, do socialismo. Deus criou o mundo e pôs a humanidade dentro dela. Então ele não fez nenhum tipo de testamento dizendo que a riqueza era para poucos e o resto não tinha nada. Então, quer dizer, a gente acreditava no socialismo cristão. Meu nome é Belisa Maria da Silva Guedes, eu tenho 65 anos, nasci aqui em Fortaleza. Eu comecei minha militância política mais ou menos em 68, na efervescência mesmo da ditadura, né, do início da ditadura. Eu conheci o Lúcio, que era um militante do PCBR, e me interessei muito. Eu já tinha vontade de lutar contra a ditadura no Brasil e achei uma oportunidade de fazer esse trabalho dentro de um grupo político. Antes disso, eu fiquei muito entusiasmada com ele, como eu sabia que a minha irmã, mais nova do que eu, 2 anos, Lília, gostaria também de participar desse grupo, apresentei a ela também Lúcio, que era um pernambucano. E aí a gente começou aqui
estudando e fazendo a campanha do voto nulo. É isso. A gente tem um depoimento de duas mulheres que fizeram, assim como vocês, né, dessa luta. A Maria do Carmo, carinhosamente conhecida como Cacau, é a irmã aqui da Helena. Aliás, foi através de você, Helena, né, que ela entrou nessa luta. E eu gostaria que vocês, a Helena e todas vocês, falassem um pouco de por que vocês passaram por uma das violências mais cruéis e desumanas, que é a tortura. Né? Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Olha, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que falar. Tem ainda os traumas todos que se envolvem, né? Mas eu acho que não dá para você esquecer a história. E essa história tem que ser contada, principalmente para a juventude, principalmente no momento agora que a gente está vivendo. Então, nós fomos, como a gente vê aí pelo depoimento mesmo da Cacau, né? Que a gente chama carinhosamente ela de Cacau, né? Que a nossa origem foi toda na igreja mesmo e no setor mais progressista, né? E que eu fui para a JEC, depois fui para a Ação Popular, entrei na universidade em 1967. E para deixar bem claro, eram estudantes. Eram estudantes. Eram praticamente crianças, porque tinham quantos anos naquela época? Por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu tinha 18. Por exemplo, a Cacau, que é a minha segunda irmã, ela é quase 4 anos mais nova do que eu, e Iracema 5. Então, tu imagina, se eu tinha 18, elas tinham 13, 14 anos. 13, 14, exatamente. Eram do movimento secundarista. Eu participei do Grêmio. Assim como a Bel também, né? Eu participei do Grêmio do Colégio São João. Lá a gente já questionava que estudei no São João 64, 65, Colégio São João. E de lá eu fiz, quando eu terminei no 3º ano, que foi o Colégio Castelo, eu tive contato com os professores que tinham sido expulsos da universidade no golpe 64. Quer dizer, a universidade, né, já tinha feito isso, obrigado pela ditadura, né? Quer dizer, era um preposto. E os professores foram expulsos pelo simples fato de pensar de forma diferente. Alguns foram presos, outros foram expulsos, teve outros que tiveram que sair do Brasil, né? Alguns foram meus professores no 3º científico. Eu fiz o vestibular e entrei para medicina, para as pessoas saberem que havia um esforço muito grande, a gente estudava muito, né? Para entrar, era a única faculdade de medicina que tinha, era da UFC. E aí a gente entra, só que quando a gente entra, eu acho que é papel da juventude lutar por uma sociedade mais justa, mais humana, por um projeto inclusivo. Então foi isso que a gente fez naquela época. Então, quando nós entramos, a gente se colocava contra a ditadura militar, que tinha quebrado, né, a legalidade do país, né, expulso, né, prendido, expulsado pessoas, colocado na prisão. E aí a gente começou, em 67, a participar do movimento estudantil da própria universidade. E é importante essa sua fala, Helena, porque foi passada uma imagem muito negativa das pessoas que estavam nesse movimento, né? Como se fossem bandidos, como se fossem arruaceiros, como se fossem... E não, eram pessoas que realmente queriam um país melhor. Não, e todo mundo, só o fato de você se colocar contra a ditadura, aquele Estado que estava instalado ali, que você já era enquadrado. Quando teve, por exemplo, 67, 68, eu vivi o AI-5, que aí, gente, é o golpe no golpe. Que foi o período mais duro. É o estabelecimento do terror. Só que o golpe, ele ocorre em 64, já teve prejuízos enormes para a população, falta de liberdade, prisões e tudo. Foi o endurecimento aí. Aí o AI-5, ele ocorre e aí passa a ter perseguições. Por exemplo, um pouco a realidade da gente, eu fui assistir o filme Ainda Estou Aqui, eu nunca vi uma coisa tão real, porque foi exatamente aquilo que aconteceu. Né? Quer dizer, as invasões das casas. Por exemplo, o AI-5 aconteceu no dia 13 de dezembro, né, de 1968. Dia 15 eles invadiram a casa do meu sogro, eu tinha acabado de casar,
no 2º ano de medicina, o meu marido fazia o 3º ano de medicina, e simplesmente o agente era preso para ser torturado ou você ia para a clandestinidade. Isso. Dentro do próprio país, você não podia usar seu nome, não podia ter contato com sua família, não podia se reunir com ninguém. E aí, a partir daí, a gente acabou sendo preso, né? Já fui para Recife, lá fui preso, fui condenado pela Lei de Segurança Nacional, e é bom, como você fala, essa Lei de Segurança Nacional era uma coisa draconiana, era terrível. Por exemplo, eu fui enquadrada em 2 artigos, até hoje eu lembro. Um dos artigos era a distribuição de panfleto contra o governo. Distribuição de panfleto. E o outro era participação em organização que fosse contra o governo. No caso, era ação popular. Eu fui enquadrada nos 2. E você foi torturada também por isso? Foi, eu estava grávida. Foi presa, né? Não, mas ela também passou por tortura, não foi? Fui ameaçada de aborto, torturaram meu marido na minha frente, me torturaram, isso em Recife. A gente ficou, inclusive nós fomos condenados a 5 anos, e graças à intervenção da igreja, que indicou advogado na época, a igreja progressista, é bom que se diga, o pessoal mais ligado à teologia da libertação e tudo, né? Esse pessoal foi que conseguiu interferir e conseguiu reduzir a nossa pena, que a gente tinha sido condenada a 5 anos, e aí foi para o STM, lá o escritório Sobral Pinto nos defendeu, e então conseguiu ficar com 2 anos, eu passei 2 anos presa, dentro mesmo, preso mesmo. E aí depois a gente foi solto, viemos para cá. E aqui, sem nenhum motivo, assim, do ponto de vista mesmo da legalidade das leis deles, né, na época, eles invadiram casa, fizeram uma verdadeira operação militar. Pegavam pessoas na rua, né? A Bel estava até falando, pegaram ela na rua. Não, e dentro de casa, por exemplo, uma verdadeira assim, operação, eram os caras todos de metralhadora, todos armados, né? Carregaram a gente, botaram capuz em chão de carro, pisavam em cima. Quer dizer, tudo, inclusive, que é um pouco refletido no filme, Ainda Estou Aqui, é impressionante. Não, aquele filme é fantástico, quem puder assistir, assista, porque ele retrata assim, de uma forma, é como se ele nos transportasse para aquele período, né? Você não vê a violência, né? Como nos filmes, alguns colocam a violência de forma muito, muito crua, muito crua, mas você sente, você percebe e você se transporta. A Ruth também foi presa, não é isso, Ruth? Foi presa, sim. A Helena falando, eu disse, mas a nossa história se entrelaçam, né? Porque muito parecidas, cada um de nós que for falar sabe que o que é que aconteceu com outra pessoa, porque se entrelaça. E a gente não só tinha esse compromisso político, como tinha um compromisso afetivo. Nós 5 aqui nos conhecemos desde aquela época. E mantemos uma relação até hoje, isso é muito bonito, né? A solidariedade, a forma de como a gente trata um ao outro. A sororidade. Né? A sororidade, exatamente. Então, quando eu cheguei hoje aqui, pronto, estou em casa. Todas 4 aqui, eu sei a história de cada um. E ela falando, nós viemos da ação popular, nós viemos da GEG, da ação católica, né? Dessa área da igreja que é da teologia da libertação. E eu, antes de entrar na universidade, eu já entrei no movimento de educação de base. Onde uma das coordenadoras era a Luísa Teodoro, uma grande referência nossa. Então eu entrei com 21 anos. 21 anos eu tinha 3.000 alunos de uma só vez. Por isso que me encanta tanto a comunicação pela televisão, pelo rádio. Era rádio, não era? Era rádio. A gente fazia a alfabetização pelo rádio. E era assessorada pelo Paulo Freire, olha aí a história. Então aí a Luísa disse, não, vocês têm que entrar na faculdade. E aí a gente, em 64, que eu entrei no MEB, fui entrar só 2 anos depois, por insistência da Luísa, vocês têm que entrar. Aí entramos nós todos, né? O Elício, outros companheiros nossos entramos. E aí o compromisso, não fizemos nem vestibular direito. Passou assim de primeira, porque já é uma experiência educadora, né? Com 4 anos já de experiência. Então eu entrei na faculdade com isso, e aí entrei no movimento estudantil, como a Helena falou, né? Esse compromisso que a gente tinha, porque aonde você chegava parecia que estava escrito na sua testa. Você é comprometida. E aí a gente já entrava de cara diretamente. Então eu já entrei
Para o movimento estudantil, fui presidente do diretório, fui vice-presidente do DCE, eu fui a primeira a entrar na gestão, a primeira mulher a entrar numa gestão do DCE. Que aí, então, era em 67, né? Até então só tinha homens. E eu nem notei que eu era a primeira mulher. Achei que era tão natural eu estar ali, nem notei isso. Aí, o que eu resolvi fazer? Formar os meus colegas da universidade no método Paulo Freire para alfabetizar durante as férias. Aí tinha minha aluna como a Rosa da Fonseca, a Nildes Alencar, várias pessoas fazendo o curso para poder alfabetizar. Nós fizemos o curso. O que ela falou, no AI-5, que foi dia 13 de dezembro, eu estava dando curso durante esse período. Eu já tinha sido presa em Ibiúna, com quase 1.000 estudantes, né? Já vim com a prisão preventiva de Ibiúna, mas eu já estava me cuidando na clandestinidade e tal, o ato institucional no dia 13 de dezembro. Agora mesmo, no dia 16, fez 57 anos da minha prisão, né? Que foi em 68. Então, eu resolvi ir lá na faculdade dizer que não podia continuar com o curso, porque tinha o AI-5. A polícia já estava me esperando. E aí, o que aconteceu? Me levou os alunos que eram meus colegas todos, não podiam fazer nada. Para você ver o grau de repressão que era presente, né? A polícia invadiu o campus da universidade. Eu perguntei, cadê minha ordem de prisão? Não precisa, basta eu estar aqui, pronto. Invadiam o campus da universidade, isso é gravíssimo. Bem arbitrário, né? Bem arbitrário. E grave, não só as casas, mas... Violento, truculento. Um espaço da universidade. E eu fui presa dentro da universidade. Mas na hora que eu fui presa, eu disse, eu não vou ficar. Eu vou dar um jeito de sair. Vou dar um jeito de sair, que eu não fico aqui de jeito nenhum. E aí... Essa sua fuga da prisão foi bem... Maravilhosa. Eu me lembro da Maria Foi cinematográfico. Eu me lembro da Maria Luísa uma vez, quando o filho do Paulo Freire veio receber o título de honoris causa na universidade. Aí eu estava lá, eu disse, minha gente, o espírito de solidariedade era tamanho que tinha 30 pessoas que sabiam desta minha fuga e ninguém delatou nada. Ninguém. Aí a Maria Luísa disse assim, eu não era as 30 que sabia, mas era as 3.000 que torceu por esse momento. Agora conta pra gente como é que foi essa fuga. Não, essa fuga é um negócio. Mas aí eu comecei a me preparar o tempo inteiro dentro porque não tinha prisão para presa política. E as presas políticas não podiam ser presas junto com as presas comuns. E eles me botaram dentro do hospital. Pronto, eu digo, no hospital é mais fácil, né? Embora só o fato de você estar presa já é uma coisa que tira de você a liberdade de você se locomover, todo tipo de liberdade. Então eu disse, não, mas eu não fico aqui não. Eu vou planejar dia e noite como é que eu vou sair. Aí comecei primeiro a pedir para conhecer o hospital, que eu não conhecia, né? Pedi o diretor que eu precisava fazer alguma coisa e tudo, deixa eu conhecer aqui o hospital. Aí saía com o soldado para cima e para baixo para eu saber para onde é que eu ia sair. Mas aí, encurtando a história, como é que ficou? O nosso advogado disse, olha, todo mundo tem direito de buscar liberdade. Mas se ela for presa, é muito provável que ela ou vá ser assassinada ou vá ficar com prisão permanente. Ruth, a gente vai fazer um suspensezinho em cima da sua história, porque vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, falando sobre os impactos da ditadura militar no Brasil. Entre 1964 e 1985, enquanto a repressão tentava silenciar vozes contrárias ao regime, muitas mulheres tiveram coragem de lutar. Elas organizaram movimentos, protegeram perseguidos, desafiaram a censura e pagaram um preço alto com prisões, torturas e até mesmo com suas vidas. Vamos ver agora mais 2 depoimentos que fazem parte do documentário Memória e Verdade, realizado pela TV Ceará. Quando eu me apresentei na 10ª Região Militar com meu pai. Fui levado dentro da 10ª Região Militar. Tinha uma sala que era DOI. Lá, quer dizer, eles mandaram
por 23 BC. Porque todo tempo de capuz, o capuz era grande, ele era pesado, você tipo, tinha que tentar manter tranquilidade, porque senão você o ar ficava muito pesado, você ficava com dificuldade de respirar. Então, quer dizer, fui levado lá para uma sala, então ouvia gritos de pessoas sendo torturadas, ouvia choro, só que ficava assim se você estivesse assim numa coisa surreal. Era uma coisa assim tão que eu digo, não, eu devo estar sonhando. Aí eles, tipo, feriram meu seio com alicate. Espancamento, que é o óbvio que eles faziam, eles, tipo, telefone, né? Choque elétrico, afogamento. Tipo, começaram estupro, só não concluíram, porque algum deles parou. O primeiro local que eu vim quando eu fui sequestrada a primeira vez foi aqui para a 10ª Região Militar, onde eu fui brutalmente interrogada, que eu costumo dizer. Onde eu passei e me pegaram ali na escola normal, eu tinha terminado de sair da aula, e me botaram dentro de um carro pequeno, que eu acho que era um Fusca, e vieram já com os pés em cima de mim, no banco de trás, e rodaram muito pela cidade, até eu chegar aqui na 10ª Região. Ele mesmo me cuspia, ele mesmo achava ruim quando ele me batia, que vinha catarro na minha cara, daquele me cuspiu todo. Depois eu fui descobrir, através da ABIN, que meu pai era um informante do DOPS. A tortura é uma tentativa de corrupção da alma. Gente, essa fala delas são fortes, elas tocam profundamente. E a Bel falando que quem denunciou foi o pai, quando você vê que alguém da sua própria família é o denunciante, eu acho que isso dói, assim, dói profundamente, né? Isso é o fascismo. É o fascismo. E fascismo. Remete ao que está acontecendo hoje, assim, porque eu acho que o modus operandi é muito parecido. Parecido. Né? Então, assim, você vê hoje as famílias, né, se degladiando ali por conta de uma coisa que acho que elas nem entendem, na verdade, por que elas estão odiando tanto alguém, que esse ódio é uma coisa meio... É terrível. E assim, não só é terrível, mas assim, meio sem razão de ser. Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu considero que há um elemento muito forte, que é o próprio sistema como se implantou na modernidade, não é? Quer dizer, o sistema se implantou pelas armas. O sistema se implantou dividindo os seres humanos, considerando negros, pessoas não respeitáveis, índios como selvagens, e assim você tem o processo de colonização. Eu, quando vim estudar em Fortaleza, eu fiquei vizinho à casa do Jader de Carvalho. E o liceu, na época, era o colégio excepcional. E eu era da JEC com Tito de Alencar. Então, o Jader de Carvalho disse, você tem que estudar no liceu. E eu fui estudar no liceu e queria saber se era pecado parar os ônibus e não sei o que tem lá. Talvez era pecado. Mas era o momento que estava surgindo um pouco da igreja da teologia da libertação, né? Isso. E aí os padres, não, tem que fazer. E a JEC dizia que a gente tinha que ser sal da terra. Era. Que eu achava uma coisa espetacular. E daí entrei no serviço social por causa do Pirambu, que a gente conheceu a realidade. Ali o liceu pertinho. Então, a luta vem daí, JECs, a questão de ser sal da terra, e da luta como sendo
uma coisa importante. Neste período, como aluna do liceu, fui a Recife e conhecemos a experiência do Paulo Freire. Sim. Quer dizer, quando eu entrei na faculdade de serviço social, aí a Ruth falando, ela foi para o DCE, a primeira mulher, né? Então, eu fui chamada para participar da UE, era a União Estadual dos Estudantes. E depois eu soube que só tinha comunista lá, Barros Pinho, Valton Miranda, entendeu? Quer dizer, o que tinha, do que a gente tinha como maior referência dentro do movimento estudantil. No dia do golpe militar, que foi declarado lá em Brasília, eu estava no Sindicato dos Ferroviários, que existia o Pacto Operário Estudantil Camponês. Pelo amor de Deus, eu nem entendia direito, mas estávamos lá e ficamos apavoradas. Nós, mulheres que estávamos lá, corremos, fomos dormir na minha casa, que nessa época já era na 24 de maio, e daí eu passei a ser perseguida, acho que porque estava nesse momento lá no Sindicato dos Ferroviários, que eu não era uma pessoa de nome dentro da universidade, mas fui chamada para depor se tinha guerrilha urbana na nossa faculdade de serviço social, e eu apavorada, porque estava sendo chamada no exército. Depois, tive a minha casa invadida, por quê? Porque nós do movimento estudantil inventamos, Helena, inventamos a tal marcha dos calouros, que era um momento que a gente metia o aço contra o governo. E aí eu morava na 24 de maio, guardei os cartazes e tudo. 6 horas da manhã, batem na nossa porta, na 24 de maio, meu pai vai abrir, é a polícia. E o meu pai tomou o maior susto e disse, por quê? A sua filha, subversiva, guardou aqui. Aí meu pai me chamou e nós fomos lá. Era impressionante o controle, né? Controlavam tudo. Não, mas eles tinham o controle de tudo. Sabiam de tudo. E daí, nós do Serviço Social tínhamos pedido ao governador o curso Paulo Freire. E a Ruth, a Luísa Teodoro e uma equipe que veio do Recife deu o curso Paulo Freire. Nós estávamos assistindo aula num espaço maravilhoso da universidade, quando entra o vigílio acompanhado dos policiais, nós tomamos o maior susto, porque tinham dito o vigílio que era só comunista que tinha lá dentro. Então, o vigílio assistiu a aula e gostou da aula. Então, isso foi o nosso abricticésimo com o vigílio. E daí, outro momento, já na faculdade, eles invadiram a faculdade de serviço social. Eu estava na Assembleia. Dizem as companheiras que eu mudei de cor, né? E chamaram a mesma questão. A guerrilha urbana, que eles queriam saber como era que estava sendo montado isso lá dentro do serviço social. Aí um professor ameaçou a gente de ser expulso, 4 pessoas lá, um professor de direito que ensinava lá, e o padre Luiz Moreira, que era da Ação Católica, disse que se nós fôssemos expulsos, nós éramos todas da Ação Católica, se nós fôssemos expulsos, ele denunciava a faculdade. Aí foi que nós fomos mantidas lá. Mas era essa pressão todo o tempo. E quando eu entrei como professora, aí já em 67, eu estava dando aula, eu digo que eu ensinei a melhor turma de ciências sociais. Aí um funcionário disse, professora, a polícia cercou a faculdade era ali na Barão do Rio Branco.
Eu digo, meu Deus, alguém tem problema com a polícia aqui? Eu já professora. Alguém tem problema com a polícia? A Rosa disse, estou cheia de panfleto. Eu digo, distribua depressa com todo mundo. Pode ser, pessoal? Todo mundo. A solidariedade era fantástica. Uns né? ajudando aos então, outros. todo mundo recebeu os panfletos, mas era diretor, o Paulo Elpidio, ele não deixou. Agora, não deixou a polícia entrar dentro da faculdade. Esse movimento que você está falando era um movimento aqui em Fortaleza, mas não aconteceu apenas em Fortaleza. Não, mas Barbalha aí... também é onde a Daciane não, mas morava aí também. Eu digo, sim, no interior. Isso, no interior também tinha esse a JEC também tinha no interior. Como era esse movimento no interior? Olha, no interior, Barbalha, né, uma cidade caracterizada por ter famílias tradicionais, modo de vida tradicional, imagine na década de 70. E eu comecei a minha militância no Centro Estudantil Barbalhense. Devia ter uns 13 para 14 anos. E eram duas mulheres que participavam desse centro estudantil. Eu e a Lúcia, não vou dizer o sobrenome, porque eu não conversei com ela para ela me autorizar a dizer o sobrenome. Né? Então, era, no caso, uns 15 homens, né, que participavam, e só nós duas de mulheres, e fomos as primeiras mulheres a integrar o Centro Estudantil Barbalhense do movimento secundarista. Então, a gente, né, conversando, vamos organizar uma passeata. Isso em mais ou menos 72 para 73. Mas a gente não pode dar nome à passeata. Porque se for passeada por democracia, não pode. Se for por liberdade, não pode. Se for denunciando qualquer coisa, não pode. Então, vamos fazer uma passeata sem nome. E aí, o nome da passeata foi Passeata Sem Nome. Sem nome. Bem original. E daí, a gente, né, através do megafone, ficamos convidando a população de Barbalha para encontrar na Praça Filgueira. E da Praça Filgueira fazer uma manifestação. Eu não sei de onde a gente tirou a história de levar galho de Benjamin nas mãos. Né? Levar, arrodear, né? Percorrer toda a cidade com esse galho de Benjamin. Então, nós realizamos essa passeata. Eu sei que foi uma grande repercussão na cidade. Né? Aí eu vim para Fortaleza. Fiquei aqui um tempo em Fortaleza, depois voltei a Barbalha, né? O movimento o Grêmio, ele já foi dissolvido, né? A gente já não podia mais reunir. E logo em seguida, depois, em 74, eu vim de vez para Fortaleza, tinha 18 anos. Né? E foi quando eu comecei a me organizar do ponto de vista mais organizado, vamos dizer assim. Então, no final de 70, eu ingressei no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil, né, que era o partido clandestino ainda. Né, e foi nesse período que começou a perseguição. Eu era concursada do Banco do Estado do Ceará e, né, fui chamada uma semana antes de ser chamada à direção do banco. Eu já tinha sofrido várias ações de perseguição e de ameaça. Né? Por exemplo, eu passava uma semana no departamento, depois outra semana numa agência, e assim sucessivamente. Violência não me deixavam quieta. Né? E uma semana antes de ser demitida, a diretoria reuniu, me chamou para uma reunião, e fizeram uma proposta que eu... Até hoje eu fico indignada, que era de que se eu deixasse, né, na época já tinha o jornal Tribuna Operária, eu era também, né, vendia o jornal Tribuna Operária e ingressei também nos sindicatos bancários que recentemente tinham ganho as eleições, né, do interventor. E aí eles falaram que ou eu deixava, né, com as minhas atividades políticas. Não, eles primeiro me ofereceram a chefia de departamento do banco, do departamento onde eu estava, que era o segundo cargo dentro do departamento, com a condição de que eu deixasse esse compromisso com a Tribuna Operária, com o partido clandestino, né, e com o sindicato. E aí eu respondi que o que eu estava fazendo ali era uma questão
era um ideal, eram ideias que eu tinha sobre a humanidade e sobre o mundo e sobre a sociedade, e que não existia dinheiro no mundo e nem poder no mundo que me dissuadisse do que eu estava fazendo. E uma semana depois eu fui demitida. Isso gerou, não sei se você lembra, Maria, você era deputada na época. Isso gerou, né, uma forte mobilização das organizações sindicais, do Poder Legislativo, né, que inclusive eu tenho até hoje esse abaixo-assinado, assinada pela Maria Luísa, pelo Mauro Benevides, pelo Iranildo Pereira, na época, pelo Barros Pinho, e pela categoria bancária, né, como um todo. E então, nesse período, né, que foi em 1980, a minha demissão, eu não consegui mais emprego em nenhum banco. Nenhum, porque o banco que eu chegava, eu já estava lá na lista de subversiva. Então, eu trabalhei em chão de fábrica, né, durante esse período de 5 anos, trabalhei na Cibresme, trabalhei em escritórios de advocacia, em bicos, vendendo seguro nas portas das casas, porque realmente no emprego formal mesmo, da minha profissão, né, eu não conseguia. E nesse período também nós organizamos o Centro Popular da Mulher, que desenvolvemos, junto com a União das Mulheres Cearenses, na época, muitas lutas do ponto de vista da luta por democracia, como também da luta por nossos direitos. E numa dessas lutas, que foi em Pacajus, as mulheres na época não tinham direito, né, a participar das frentes de serviço. Na década de 80, os homens migravam para São Paulo, na seca, que é a indústria do latifúndio, né, que a seca se utilizava a seca como produzir a fome, a miséria e a tomada das terras dos pequenos proprietários, agricultores, e as mulheres eram impedidas de participar das frentes de serviço. E nós fomos a Pacajus, na primeira cidade, reunimos como sindicato rural de Pacajus. A primeira reunião tinha só a diretoria, mais algumas pessoas. Na segunda reunião, a gente já tinha umas 200 pessoas. E na passeata que nós convocamos, já conseguimos garantir mais de 1.000 mulheres nas ruas, né? A terceira passeata foi em torno de 5.000 pessoas. Aí foi nesse dia que nós, exigindo participação nas frentes de serviço e a distribuição de alimentos que estavam guardados nos depósitos da prefeitura, e ele só distribuía com a sua clientela, com os seus apadrinhados. Então, nós conseguimos isso aí, mas antes, na terceira vez, na segunda passeata, eu caí numa armadilha, né? Eu estava só, e fui numa reunião dentro lá da prefeitura, e fui com o presidente do sindicato, né, e mais o prefeito. Então, pediram para eu sair pela lateral, e lá estava a polícia me esperando, e me levaram, né, para a prisão lá em Pacajus mesmo. E isso aí foi uma das cenas e dos momentos que eu trago no coração, e assim como uma grande fé na humanidade, né, que foi nesse dia que as mulheres fizeram uma volta na delegacia e começaram a balançar. E o prédio velho, começou a tremer. E o delegado, vai-te embora, assim, isso aqui vai cair. Eu fui-me embora. A força feminina. A força mulheres, feminina. né? Então, nessa passeata, que inclusive aí já foi a Terezinha Braga comigo, foi quando essa de 5.000 pessoas, as mulheres conseguimos as reivindicações, todo mundo feliz da vida, a maioria das mulheres se dispersaram, e nós fomos pegar o ônibus na pracinha lá de Pacajus, eu e a Terezinha, e mais algumas mulheres de frente, né? E aí parou um Fusca, descaracterizado, e empurrou nós duas para dentro do Fusca. Eram 3 homens. Empurrou, eu estava grávida de 4 meses, do meu filho, do segundo filho. E eles fizeram, né, o caminho todo, e aí o caminho todo na violência psicológica, né? Demoraram, acho que umas 3 a 4 horas para chegar aqui em Fortaleza.
Mas nesse ínter, as mulheres tinham meu telefone, o da Terezinha, e já ligaram para o Centro Popular da Mulher. Sim. E aí já houve aquela mobilização. Mobilização. E foi uma multidão para frente da Secretaria de Segurança Pública, que na época era na Praça da Lagoinha, ali. Né? Então, quando nós chegamos, já tinha aquela multidão nos esperando, e a solidariedade, mais uma vez... E das mulheres, né? Essa base, ela foi muito importante, e a Nazaré foi uma peça muito importante. A gente vai saber dessa história no próximo bloco, voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres. Hoje estamos recebendo Daciane Barreto, Maria Luísa Fontinelli, Helena Serrazur, Nazaré Antero e Ruth Cavalcante. São mulheres que lutaram contra a ditadura, que mostraram coragem e resiliência e que têm muito a nos ensinar. E como a gente estava falando no bloco anterior, essa luta teve uma base, teve mulheres que ajudaram ali, né, que ficaram... ajudando ao movimento. A Nazaré foi uma delas e foi uma peça importante nessa história. Eu gostaria de saber um pouco como é que foi a sua participação. Na verdade, assim, a exemplo das companheiras aqui, eu também comecei na JEC, com 15 anos de idade, em Belém. Depois eu vim para Fortaleza, fiz faculdade em 67, fomos contemporâneas e já no período da faculdade até 70, nós participamos ativamente. Depois, em 1970, nós fomos denunciadas, eu e meu irmão, por um familiar também. Ele foi preso e a minha mãe recebeu um recado de que cuidado com a sua menina, porque ela também vai ser presa. E eu fui-me embora para o Rio. Peguei um ônibus aqui, fui sozinha, fui para o Rio. E lá no Rio comecei a trabalhar. Foi quando Ruth e João de Paula apareceram. Já estava na clandestinidade e nós convivemos algum tempo. A Ruth aparecia com o João de Paula e ia embora, daqui a pouco voltava. Aí, com 3 meses de namoro, eu casei, fomos morar em Araruama. Em Araruama também, Ruth e João de Paula passavam a semana com a gente. Ruth, na época, estava lá para o sul, porque na época a gente não podia saber de muitas coisas, entendeu? E, inclusive, era importante que a gente esquecesse com quem a gente estava e o que a gente vivia. Em Araruama, que é no estado do Rio, nós morávamos numa casa grande e aqui e acolá chegavam os jovens com mochilas. Aí vocês recebiam essas pessoas aí em casa? A gente saía e as pessoas entravam. As pessoas entravam para fazer reunião. Em Araruama também eu recebi o Bosco, que foi o noivo da Rosa da Fonseca, que estava fugido daqui e ficou conosco, comigo e o Antero. Com 2 dias chegou um outro. Aí nós tivemos que escolher, não podíamos ficar com 2 pessoas. Então, o Bosco foi embora e nós ficamos com essa outra pessoa que passou 9 meses na nossa casa. E eu não sabia o nome dele. Semana passada ele me ligou. Olha. Dizendo que estava em São Luís e que soube do meu telefone. Eu sou aquele rapaz que ficou com você 9 meses de... Até meu filho nascer. Gente, entendeu? Deve ter sido emoção, hein? Foi emoção. Fiquei tão emocionada e também tivemos o telefone do Bosco, que a gente nunca mais tinha se encontrado. Entre essas pessoas que entravam e saíam na nossa casa em Araruama, Dilma Rousseff também esteve. Só que era assim, quando a gente percebeu o povo chegando, a gente saía, ia para uma praia, demorava bastante para quando voltar não ter mais ninguém, entendeu? Sempre tinha algum suco, sempre tinha alguma coisa para as pessoas. Aí fomos para São Paulo. Em São Paulo, nós recebemos Genuíno, recebemos Zó, que foi um companheiro
maravilhoso Sérgio Miranda. Lembro de uma coisa rápida, quando o Sérgio só chegava, eu ia para a cozinha, fazia uma comida, fazia outra, bebia, tomávamos, cantávamos, fazíamos poesia, e numa dessas vezes ele dormiu. Quando ele acordou, eu tinha um compromisso para ir lá na Lapa. Foi no dia que mataram todos. E depois ele voltou e disse, quando uma cachaça salva uma vida, né? Nossa. Se ele não tivesse bebido, né? Zó esteve sempre conosco. Quando nós fomos morar em Ribeirão Preto, Zó também aparecia muito. Me lembrei muito do Rubens de Paiva, porque ele recebia as cartas, eu recebia doces de leite. Dentro do doce de leite tinha alguma coisa. As coisas. E o Zó chegava e dizia, você tem uma encomenda para mim? Eu digo, tenho. Numa das vezes eu tinha uma boneca, entreguei para ele. Não sei o que tinha dentro desta boneca, que Zó passou uma semana trancada num quarto, preocupado. Não sei o que aconteceu. Então, tanto eu como a Antero, nós tínhamos uma convicção de que era importante a gente contribuir para que o Brasil retomasse a liberdade, a democracia. Não tínhamos medo. Algumas pessoas dizem, você é uma louca, vocês podem ser presos, como muitas pessoas foram presas. Como Rubens Paiva foi preso só por conta só porque estava ajudando outras pessoas. Gente, olha, como eu disse no começo do programa, é um orgulho tão grande de ter vocês aqui, de olhar para vocês e dizer muito obrigada. Muito obrigada, porque se a gente hoje vive uma democracia, se a gente hoje tem liberdade de expressão e de pensamento, é graças à luta de vocês, é graças ao que vocês fizeram. Lana, só esse aspecto, a construção do movimento feminino pela anistia aqui no Ceará... Eu participei, Maria, em São Paulo, com a Terezinha Zerbini. A história não só do Ceará, mas do Brasil. Eu digo que foi um movimento capaz de galvanizar corações e mentes. Nós falamos sobre isso, inclusive, se vocês podem procurar no Roda de Mulheres, falando sobre anistia. Nós falamos sobre esse movimento, falamos, inclusive, da forma como ele foi feito, que teve alguns erros aí também, que gerou o que nós estamos vivendo hoje. Mas como a gente está terminando... A conciliação que houve. Exatamente, essa conciliação. Mas vocês podem assistir, está na playlist da TVC, nome Anistia, Roda de Mulheres. Mas nós estamos vendo também a história da Ruth, mas vocês também podem ver na playlist da TVC, tem um documentário esse que nós citamos aqui, e ela vai contar a história bem direitinho. Eu gostaria que vocês, em um minuto, porque o nosso tempinho está acabando, vocês falassem para quem está nos assistindo qual o aprendizado que se teve e o que se pode fazer para garantir a democracia. Como você tocou meu nome, quem quiser saber também pode ir na internet, bota Ruth Cavalcante, que está lá. Certo. Não vou perder tempo com isso não, mas eu quero dizer que como eu saí do Congresso de Ibiúna com a prisão preventiva, eu fui presa, né, e fui enquadrada no decreto 477, que me expulsou da universidade. Não só eu, expulsaram 108 pessoas, que foram, inclusive agora, passaram por uma reparação que a universidade está fazendo nos seus 70 anos. Então, isso é muito importante a gente ver que estamos colhendo também muitos frutos de tudo isso que foi vivido. Ter a universidade hoje reparando tudo isso é muito importante. Eu saí expulsa da universidade e voltei com o doutor honoris causa da mesma universidade. Então, é uma reparação importante que a gente precisa acreditar que tudo isso que a gente faz vale a pena. É isso. Bom, eu creio que o mundo hoje está enfrentando desafios maiores do que o que nós enfrentamos ao criarmos o movimento feminino por anistia. E, portanto, a esperança de que nós, mulheres, sejamos capazes de derrubar um sistema machista, um sistema do horror e que causa tanta miséria e tanta angústia ao nosso povo. A esperança tem um nome feminino. É isso. A esperança é o nome feminino, eu concordo com Maria, e acho que a gente tem que lutar, minha gente. Nós temos que ir para a rua, nós temos que realmente acreditar que nós somos capazes, como na nossa geração, hoje a geração nova, eu já sou
já velha, não gosto de chamar de velha, mas eu continuo muito firme. Experiente, então, vamos para a rua e vamos ter esperança em um Brasil melhor e um mundo melhor, porque as coisas também estão meio complicadas. Estar aqui nessa roda de conversa é um bálsamo para mim, porque são mulheres, né, que inspiram as mulheres do Ceará, o povo do Ceará e do Brasil também. E, não é verdade? Então, assim, ter até vocês aqui, Lana, não é brincadeira, não. Né? É uma dádiva, é uma honra. Né? Eu estou emocionada de estar aqui com vocês. Então, assim, essa questão, estava pensando hoje, agora, né, o que dizer, né, como me despedir agora. Eu vejo hoje a história se repetir enquanto tragédia. Por que enquanto tragédia? É porque no golpe de 64, com o argumento de defender a família, a liberdade e a pátria, o que aconteceu? A pátria foi expoliada, né? O Brasil foi entregue ao imperialismo, principalmente o estadunidense. As famílias foram dizimadas, tanto que pelo depoimento da Bel, né, o próprio pai denunciou. Então, as famílias foram dizimadas pelo horror, pela tortura, pela imposição do silêncio, pela delação. Né? E a liberdade. A liberdade, ela foi varrida. Ela foi varrida do povo brasileiro. E a liberdade ficou para quem? Para os generais, para quem estava na frente da ditadura militar, para fazer o que quisesse, para torturar, para estabelecer um regime de ódio, de rancor, de desamor e de expropriação das riquezas do nosso país e da imposição, a miséria ao nosso povo. Então, eu me dirijo à juventude, que é fundamental conhecer essa história, porque o canto hoje que está se apregoando de que a liberdade, estão defendendo a liberdade contra o comunismo, é balela, é mentira, é exatamente para poder voltar a expoliar, torturar e transformar nosso país num estado de terror, como eles fizeram há 60 anos atrás. Gente, também eu acho que, como foi colocado, esse momento especial em que a gente está retomando, recolocando a questão da luta, né? E essa luta, a gente vê que o Brasil sempre teve muita resistência. Se a gente vê a história do Brasil, sempre foi muito desigual, muito injusto, né? Desde a época da escravatura, aí a gente vem passando as histórias dos golpes que aconteceram no Brasil, a questão da elite, né? Que cada vez mais estimula a desigualdade. E isso aconteceu no passado, as bases estão colocadas lá, inclusive agora na ditadura mesmo a gente viu isso, né? Todo o arcabouço da repressão, né, montada, a própria lei da anistia, né, que ela, naquele momento, foi a correlação de força possível, mas ela não foi o que nós queríamos, porque, mais uma vez, não permitiu o avanço. Você viu que nunca houve punição, e isso é uma questão de justiça, não é vingança. Nunca houve punição dos torturadores. A tortura, gente, é algo contra o ser humano. Né? E aí a gente tem que estar muito atenta a isso, porque isso está colocado na ordem do dia. A gente vê todo esse processo que aconteceu recentemente, tentativas de golpe, né? E assim, a manipulação, a gente tem que ter muito claro isso, contar essa história e deixar muito claro que a nossa geração, que a gente se coloca muito como geração 68, que foi a geração da qual eu participei, ela continua na luta, mas ela hoje está dada para a juventude, é para essa juventude que está aí. Mas nós estamos firmes. E outra coisa, a gente tem que defender um projeto, inclusive, em que a gente tenha acesso à riqueza do que é construído. Então, é isso que eu defendo, uma sociedade mais humana e mais justa, e eu acho que isso tem que ir para a rua, como a Nazaré falou. Eu acho que é dessa forma que a gente barra esse projeto que não é conservador. Ele é
violento, é desigual. É desumano. Desumano. Meninas, muito obrigada por dividir a história de vocês com a gente, por essas reflexões que são importantes, porque é importante a gente conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado, para no futuro a gente cometer os mesmos erros, não é? E estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanhou nessa roda, que essa conversa inspire outras reflexões e diálogos, pois juntas somos mais fortes e capazes de construir um Brasil mais justo, inclusivo e democrático. Ditadura? Nunca mais. E lembrando que se você perdeu parte da nossa conversa, basta acessar Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Eu te vejo na próxima semana, um super beijo e até lá. O que a gente não queria era ser omisso. Então o que é que a gente percebeu? Injustiças, crueldades, e simplesmente nós não nos omitimos. É preciso estar atento e forte, não ter